Nós estamos terceiro bloco do Questões de Fé. Agora o que nós vamos falar é sobre uma instituição muito importante, muito famosa nos Estados Unidos. Nós vamos ver que instituição é essa, quando foi fundada, quem a fundou, quais são os seus objetivos. Todo mundo mais ou menos já ouviu falar, inclusive na campanha eleitoral se falou muito, eleitoral americana, né? Que é a Planned Parenthood. E vamos ver, a Planned Parenthood foi criada por Margaret Sanger em 1916. Margaret Sanger popularizou o termo controle de natalidade, além de outros eufemismos para se referir ao aborto. A ideia de Sanger era uma sociedade sem parasitas, ou seja, sem deficientes, sem filhos indesejados e todos aqueles que pudessem se tornar marginais e párias da sociedade, eliminar esse povo todo. Seu foco eugenista era, sobretudo, a população negra, que produzia, segundo ela naquela época, marginais. Margaret Sanger foi até mesmo convidada a palestrar para a Ku Klux Klan, mas a Ku Klux Klan se incomodou com o misticismo do grupo Ku Klux Klan. Suas ideias eugênicas foram bastante elogiadas pelos nazistas. Hoje, a Planned Parenthood tem receita anual de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, sendo cerca de 530 milhões de fundos do governo. Seus serviços de planejamento familiar, educação sexual, saúde reprodutiva realizam cerca de 4 milhões de visitas clínicas, praticando anualmente 324 mil abortos. Seus escritórios e clínicas ficam sempre perto de bairros negros e universitários. Graças à atuação desta instituição, pela primeira vez em gerações, a população negra americana está caminhando para não satisfazer sua densidade populacional geracional, não atingindo a taxa de reposição de 2,1% de filhos em sua população para se manter estável. Os negros americanos são 12% da população, mas compõem 36% dos abortos. Após Roe versus Wade, 10% dos brancos foram dizimados via aborto e 28% dos negros foram dizimados via aborto. De cada 5 mães negras americanas, 3 optam por abortar. Negros abortam mais do que 2 vezes do que o restante da sociedade americana. Negros utilizam apenas 25% dos serviços do governo, mas quanto a abortos, o número sobe para 45% de utilização de verbas do governo. Para aborto, 45%. Para as outras coisas, alimentação, moradia, aquele número que nós já vimos aí. Não foi a escravidão o maior mal a afligir os negros na América, mas o aborto. Uma grande defensora da Planned Parenthood é Hillary Clinton, que prometeu em sua campanha aumentar os fundos para a entidade. Donald Trump, em um debate,
criou uma frase sua afirmando que o direito das mulheres a abortar, até mesmo um dia antes do nascimento, era de Hillary Clinton. Hillary Clinton, que apostou no voto negro, possui diversas frases elogiando Margaret Sanger. Margaret Sanger declarava que havia uma raça que reinaria sobre as outras, a branca, obviamente. Em carta ao Dr. Clarence Gamble, em 1939, ela escreve: "Não queremos que se torne público que nós realmente queremos exterminar a população negra. Também que o controle de nascimento deve levar os americanos a uma raça mais pura, ou que nosso objetivo é gratificação sexual sem limites, sem o fardo de filhos indesejados." Concluindo que a coisa mais piedosa que uma família pode fazer a um de seus bebês é matá-lo. O candidato que se opôs a Hillary nas últimas eleições foi chamado de radical e racista. Vamos ouvir agora o outro lado da medalha, né? O outro lado é o casal Paulo e Miriam, que nos falam sobre o papel da família na comunidade social. Vamos ver. Eu, como pai, a minha esposa, como mãe, se somos capazes de montar uma sociedade menor, que é a família, coerente e harmoniosa, certamente isso vai exalar como o perfume da rosa para as famílias mais próximas, para os vizinhos, e o trabalho que a gente desempenha como família dentro da comunidade é aquele trabalho de respeito à dignidade do outro. Isso certamente vai contribuir para que a sociedade seja também essa sociedade que nós todos queremos, uma humanidade mais justa, uma humanidade mais fraterna. A gente, nas catequeses nossas, com casais, com noivos, nós gostamos de falar que realmente a família cristã, ela tem feito diferença, ela faz a diferença e ela vai fazer. E à medida que cada casal assumir isso, vai acontecer. Então nós temos que deixar de lado um pouco essa medida que nos coloca que a família já não é uma instituição falida, não é. Sabe, a gente tem visto muita coisa boa nas instituições religiosas, sabe, nas comunidades, que realmente a família é a célula vital, principal da sociedade. Quando a gente lê, ouve a palavra do Papa Francisco, a gente acorda para essa realidade que nós sempre aceitamos e tivemos sempre como foco, de que realmente é a família que agrega, é a família que é capaz de disseminar o bom. A família é possível, a família caminha, a família faz a diferença, a família sustenta a comunidade. Se a família vai bem, a comunidade vai bem. Que bom, a vida, né? Valorizar a vida desde que ela começa a surgir é um grande dom de Deus. Eu até falo isso com alegria porque eu tenho sobrinhos, mas agora eu vou ser tio-avô. Vai chegar o primeiro, depois dos sobrinhos, um sobrinho casado, agora vai ter o seu primeiro filho e nós estamos na espera, como a gente espera o Natal. A gente está esperando também. A vida realmente é maravilhosa. Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa instituição, que ela tem as suas coisas aqui no Brasil, hein? Ela tem um interesse imenso. Ela paga deputados, ela paga juízes para legislar em favor do aborto, para ela ganhar dinheiro aqui no Brasil. De modo especial para que o Estado financie aborto de pessoas pobres. É essa a ideia, tá?
O método da Planned Parenthood para fazer seu controle eugenista e reforma social é se focar na separação das famílias. Meninas que querem abortar geralmente são desencorajadas pela família, que muitas vezes mal sabe da sua atividade sexual. Quando a menina liga lá nos Estados Unidos para a Planned Parenthood, fala com uma aconselhadora. O filho que ela está esperando não é chamado de bebê, nem mesmo de feto. Expressões usadas são produto de concepção ou bolsa de tecido são preferidas. Filho não é um conceito conhecido por esta entidade paternidade planejada. Por isso, a preocupação com a educação sexual, para retirar a influência no comportamento sexual das famílias, para transferi-la aos planejadores sociais, ao governo, por exemplo, o caso do Brasil. A grita no Brasil com o patriarcado, afinal, também é uma invenção americana. Sua principal teórica é a britânica Mary Stopes, que, apesar de contrária ao aborto, advogavam a liberdade sexual irrestrita combinada com prevenção de concepção. Com a educação sexual, podem tratar de questões extremamente complexas e delicadas, como o aborto, através de uma linguagem nevoenta, ora feita de eufemismos, ora de abstrações. O filho é chamado de abrigado. O aborto é decisão da mulher e o que está em voga é um direito da mulher. A palavra direito tem forte carga psicológica, dando a entender a quem apenas sente o efeito da palavra no seu enunciado que qualquer restrição a esse direito é tirania. Nunca se analisa como um cigalho a mais de profundidade, se é possível haver um direito de se acabar com o direito de outra vida, ou minimamente se há algum direito que envolva a restrição ao direito de um terceiro. Nós voltamos daqui a pouco.